Ok? Então, bom dia novamente a todos. Vamos começar nossa aula hoje. É, E aí, vocês ainda não lembram do assunto? Já esqueceram? Como é que tá aí no chat? Me digam aí. Qual é a sensação que vocês têm? Ainda lembra? Já esqueci? Não sei se lembro. Como é que tá aí com vocês? Tem gente que não lembra mais nada, tem gente que lembra um pouco. Um pouco já é melhor do que mais nada, né? Mais nada é de doer. Olha para essa imagem aí. Você não lembra de nada olhando para essa imagem? Nada te vem na memória? Olhando esse resuminho que tá aí, nada te vem na memória? Sumiu tudo da mente? Essa imagem, pessoal, eu achei ela na internet e eu achei bem interessante que a pessoa fez em forma de esquema com imagens e tal, um resuminho bem vago, bem por cima de alguns dos assuntos de termologia, né? Ela falou ali um pouquinho de dilatação, nem botou fórmula nem nada, mas botou ali o que que acontece, falou o que que é a lua ali embaixo, falou, mostrou ali que tem três formas de transmissão, né? Dois tipos de calor sensível latente. E aí eu tenho um desafio para fazer com vocês. Não vale ponto, não é para nota, não é nada do tipo. Mas o desafio que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: será que vocês conseguiriam fazer algo parecido com esse, dos nossos assuntos que estudamos antes da quarentena? E aí vai ficar a critério de cada um. Seria interessante que vocês fizessem, até por uma questão de no futuro, você querendo rever. Não, Luiz, queria eu desenhar bem assim. Isso aí eu já encontrei pronto na internet. Tipo um mapa mental, um esquema gráfico, o que vocês quiserem chamar, tá? Com os tópicos, as fórmulas, o que vocês acharem que é conveniente. Por exemplo, ali ela não botou nenhuma fórmula de datação, né? Eu achei que ela poderia ter botado pelo menos a primeira, a linear, porque as outras duas é parecida, né? Não tem falando aí sobre mudança de temperatura, né? A Celsius, Fahrenheit, mas também porque ela fez só em uma folha de ofício, né? E só uma folha. Exatamente, Lu. Então, fica como desafio para vocês, se vocês quiserem. Isso não é uma atividade de casa, para vocês fazerem um resuminho, tipo esse, um mapa mental, um resumo, um esquema, o que vocês quiserem chamar. Pode ser em uma folha, como essa pessoa fez, pode ser em duas, pode ser uma folha para cada assunto, o que vocês quiserem. Aí eu gostaria que, caso vocês fizessem isso, vocês me marcassem nas redes sociais para poder ver. E aí os melhores eu vou postar aqui para que as pessoas tenham no slide e possam depois no futuro, se quiser, se basear pelo seu resumo e poder estudar. Então, minhas redes sociais, todas elas, praticamente é meu nome, o primeiro e o último. Então, se vocês me marcarem lá, eu vou conseguir ver lá o que vocês fizeram. Tá feio demais a letra ali com cursiva, né? Deixa eu fazer uma letra de forma aqui para poder ficar mais fácil. Então, no Instagram, no Facebook, vocês me acham fácil. Então, façam lá, me marquem, que eu quero ver o que vocês fizeram e vou pedir já de antemão a autorização de vocês para colocar no slide para os colegas. E coloque o nome de vocês, tá? Coloque o nome para poder dar crédito a quem fez. O que é que eu faço não arruma de não. Viu, Bi? Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Não é obrigado a fazer desse jeito, não. Esse aí foi um modelo que eu achei na internet e eu achei muito bonitinho, muito interessante. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Pode, Lu, pode ser só pelo direct, sim, se você não quiser postar na sua rede mesmo, tipo, se não quiser divulgar para todo mundo, você faz e me manda pelo direct e bota seu nome. Se você autorizar, claro, eu vou botar aqui no slide, caso você seja escolhido para os colegas verem. E se você só quiser fazer e não quiser botar o nome também, pode. Mas caso você queira que o colega saiba que foi você que fez, coloca seu nome lá que eu, quando eu for divulgar, eu coloco o nome de vocês, tá certo? E quais foram os assuntos que nós vimos antes da quarentena? Vocês lembram que nossa última aula eu fiz uma revisão teórica de tudo aquilo que a gente viu, né? Obviamente, não tem como em uma aula eu fazer uma revisão detalhada de tudo aquilo que nós vimos. Foram 5 grupos de conteúdo que nós vimos: escalas termométricas, dilatação térmica, calorimetria, transferência de calor, diagrama de fase. Então, foi
foram 5 grupos de conteúdo que a gente resumiu em uma aula na aula passada. Então, obviamente que não dá para falar de cada um detalhadamente, mas a gente comentou slide por slide, né, por alto, todos os 5 grupos de conteúdo. Porém, a gente não fez questões, porque não tinha como a gente fazer questões. Então, hoje a aula vai ser para a gente fazer questões desse assunto e relembrar. Obviamente, vai ter coisa que você vai lembrar, tem coisa que você vai lembrar. Quando essa aula acabar, semana que vem, eu vou corrigir algumas questões e começar um assunto novo, que é o assunto de termodinâmica. Viu, Bianca? Tudo bem. Vai ter questões de todos esses assuntos aí, tem questões, tá? Tem 18 questões no total. Não vai dar tempo de fazer 18. Na outra turma, eu consegui fazer 9 ou foi 10. Aí as outras 8 ficou para casa, para a próxima aula. Continuação, Caio. Ainda dentro de Física 2. Continuação. Então, vamos lá. Primeiro, vamos relembrar as fórmulas? Ah, professor, não lembro. Está em branco o seu slide. E agora? Vamos lá, juntos. Vamos ver o que a gente consegue lembrar junto? De termometria, da parte de escalas termométricas. O que é que vocês lembram de fórmula aí? Quem quiser abrir o áudio em vez de digitar, abre o áudio e fala, beleza, eu lembro tal fórmula, assim, assim, assim. O que é que vocês lembram de escalas termométricas? E aí, o que é que vocês lembram de escalas termométricas? Qual é a fórmula que vocês lembram aí? Por enquanto não, Beca, eu vou avisar quando for para mandar. Se quiserem abrir o áudio, pode abrir o áudio, gente, ao invés de ser digitado, tá? O que é que vocês lembram de escala termométrica? Vocês lembram isso? Vocês viram no nono ano, viram no segundo? Aquela que começa a TC sobre... Vamos lá, eu sei que vocês lembram disso daí, com certeza absoluta. Belis, Pode tá me falar. ouvindo? Tô. Eu lembro que é TC sobre 5, que é igual Isso, a TF menos 32 dividido por perfeito. 9. E a outra que é sobre 5 também, só que ela é menos 273, eu acho. Isso. TK menos 273. Parabéns à Lula ali também que não quis falar, mas colocou ali. Então, essa foi a primeira equação que nós vimos na parte de termometria. Depois dessa equação, nós vimos uma outra equação que parece com essa, mas é para variação de temperatura. Não é para uma temperatura única. É para variação de temperatura, que é delta Tc sobre 5 é igual a delta Tf sobre 9, que é igual a delta Tk sobre 5. Lembrando que uma coisa é temperatura, que é uma temperatura única, outra coisa é variação de temperatura, que é uma temperatura menos a outra, porque toda variação em física, tudo que tem variação em física é fim menos início. Lembraram mais ou menos essas fórmulas aqui? A gente também viu dilatação. O que é que vocês lembram de dilatação aí? É aquela que o delta L, lembra? Tem a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. Quem quer abrir o áudio aí para falar da linear? Se errar, gente, não tem problema. A gente está aqui para errar. Se já estivesse todo mundo sabendo, a gente não estava aqui. Estava todo mundo já formado e ganhando dinheiro. Quem lembra aí do delta L? Dilatação linear, quando os corpos recebem calor, as moléculas vibram mais e eles aumentam seu tamanho. Quem lembra a fórmula? Porque a teoria a gente revisou na aula passada, mas agora eu quero a fórmula. Ninguém lembra, não é possível. Tenho certeza que alguém lembra aí. Delta L, olha lá. Rebeca lembrou ali. Delta L é igual a LO vezes alfa vezes delta T. Beca, só vou tirar esse delta T por delta teta. Por quê? Porque pode ser que confunda algumas pessoas, que daqui a pouco vai ter fórmula que T vai ser temperatura e T vai ser tempo. Para não confundir o T de tempo com o T de temperatura, para temperatura vamos usar o delta teta. E aí, se você lembra da linear, que é quando o corpo dilata apenas em uma direção, lembrar da superficial é muito fácil.
Por quê? Em vez de ser ΔL, é ΔA. Aí vai ser AO, beta, vezes delta, teta de novo, variação de temperatura. Quem lembra qual é a relação entre beta e alfa? Alfa é o coeficiente de rotação linear. Beta é o coeficiente de rotação superficial. Exatamente, Bianca, exatamente. O beta é 2 vezes o valor de alfa. E a última dilatação é a dilatação volumétrica. Aí a fórmula é só você praticamente copiar as outras duas de cima. Ó. É bem parecida com a superficial e com a linear. Só que em vez de ser ΔA agora, é ΔV. Em vez de ser AO, VO, gama, delta, teta. Perceba que as três são bem parecidas. E lembrando que o gama é 3 vezes o valor de alfa, porque alfa é para uma direção, o beta é para duas e o gama são para as três direções. Então, essa aqui foi a parte da dilatação. Aí a gente entra na parte da calorimetria. Quem lembra a forma do calor sensível? Que é aquele calor que muda a temperatura dos corpos. Quem lembra qual é a fórmula do calor sensível? Que é aquele calor que muda a temperatura dos corpos. Quem aí lembra? Exatamente, Rebeca. Rebeca, isso aí também, Bianca. Então, parabéns essas duas, viu? Massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Esse calor, ele muda a temperatura dos corpos. Oh, meu Deus, eu lembro um pedaço da sua, mas não lembro toda. Normal, Lu. A gente só vai lembrando quando a gente começa a fazer mais questões. Fica tranquila. Isso de lembrar a fórmula é o mais difícil do assunto. Se você estiver lembrando a teoria, para mim é o que mais importa agora. Porque fórmula, depois você pode parar um pouquinho, pegar a fórmula, escrever. Quando você fizer os resumos, que você for escrevendo, você vai lembrando mais quando você for fazendo as questões, tá? A teoria agora que é mais importante. Mas como na aula passada eu já revisei a teoria, nessa aula agora eu quero revisar a fórmula. Eu também tenho aquela fórmula do calor latente, que é aquele calor que muda o estado físico dos corpos e não muda a temperatura. Porque lembra que substâncias puras ou muda um ou muda o outro. Quem lembra qual é a fórmula do calor latente? Que é o calor que muda o estado físico dos corpos sem alterar a temperatura dos corpos. Qual é a fórmula do calor latente? Exato. Massa vezes esse L. Esse L significa calor latente de... Aí depende de qual mudança de estado físico nós estivermos trabalhando. Se for, por exemplo, de sólido para líquido, o nome dele vai ser calor latente de fusão. Se for de sólido para gasoso, o nome dele vai ser calor latente de sublimação. Depois das fórmulas de calor, nós vimos a fórmula de capacidade térmica, que é aquele Czão grande. Quem lembra qual é a fórmula de capacidade térmica, que é o Czão grande? Capacidade térmica é o tanto de calor que o corpo todo recebe para poder mudar a temperatura em 1 grau Celsius. Capacidade térmica é o Czão. Ele tem duas fórmulas possíveis. Ele pode ser calor dividido por variação de temperatura, ou, como o Lu falou aí de maneira corretíssima, capacidade térmica também pode ser massa vezes calor específico. Vamos lembrar que capacidade térmica é o Czão. Calor específico é o Czinho. Capacidade térmica é a quantidade de calor que o corpo todo tem que ganhar ou perder para mudar a temperatura. Calor específico, que é o Czinho, é a quantidade de calor que 1 grama da substância tem que ganhar ou perder para mudar a temperatura. Depois nós vimos a forma de potência. Potência pode ser a abreviação POT, ou pode ser com aquela fórmula que é com a letra grega φ. Então, potência também pode chamar de fluxo de calor. Quem lembra qual é a fórmula do fluxo de calor? Isso aí, Lu, parabéns. Calor sobre variação de tempo. Todo fluxo é sempre a quantidade de alguma coisa por tempo. Então, por isso que a gente não usa temperatura com T e a gente usa com θ, porque nessa fórmula aí, ó, se você botar aí esse T como se fosse temperatura, você vai estar errado. Então, o fluxo de calor
que é a quantidade de calor, é calor por tempo. Mas o fluxo, nós vimos lá na condução térmica, que essa aqui é a fórmula mais difícil que tem para lembrar. Para mim, pelo menos, eu acho mais difícil, que é K vezes A vezes variação de temperatura sobre comprimento. Então, quando a gente fala de fluxo por um material sólido, a gente usa essa fórmula. Fluxo, de uma maneira geral, a gente usa a fórmula de cima. Isso daqui é o fluxo quando nós temos a condução, que é uma das três formas de transmissão de calor. E a última fórmula é o princípio geral da troca de calor, que é aquela que diz que o calor que um corpo perde é igual ao calor que outro corpo ganha. Então, o princípio geral da troca de calor diz que o calor do corpo 1 somado com o calor do corpo 2, somado com o calor do corpo 3, corpo 4, corpo 5, quantos corpos tiverem, quando você soma todas as quantidades de calor, vai dar igual a zero. Por quê, professor? Porque só existe ganhar ou perder calor. Não existe ganhar ou perder frio. Então, se um corpo ganha 500 calorias de calor, é 500 positivo. Para ele ganhar 500 calorias de calor, algum outro corpo perdeu 500 calorias de calor. Então, é 500 negativo. Quando você soma 500 positivo com 500 negativo, vai dar igual a zero. Então, essas são todas as fórmulas que nós vimos antes da quarentena. E são as fórmulas que a gente vai usar hoje para a resolução das nossas atividades e que vocês também vão usar para a resolução das atividades de casa. Dá um print screen aí na tela ou tira foto com o celular aí, porque você vai precisar dessas fórmulas para poder resolver as equações, as questões. E talvez você não consiga lembrar de todas de cabeça. Então, quem acha que não vai lembrar, tira print aí ou tira foto. Vai lá, 10 segundos aí para tirar um print ou uma foto. Prontinho? Vamos lá. Primeira questão aí. Quem vai ser o primeiro a acertar aí? O primeiro que acertar ganha um parabéns virtual. Vai lá. Olha que negoção. Agora vocês estão empolgados para fazer a questão mesmo, hein? Essa aí é para aquecer, hein? Essa aí tá bem facinho. Quem será o primeiro a acertar? Esse aí tá moleza, moleza. Bora, gente. E aí? Qual é a resposta? Essa tá fácil. Não é possível que vocês estejam emperrando nessa aí, não. Não creio nisso. Maria acha que é letra B. Silvia acha que é letra B. Quem mais? Quem mais além de Maria e de Silvia? Silvia e Maria, não pode ser letra B, porque a pergunta não é variação de temperatura na escala Celsius, é variação de temperatura na escala Fahrenheit. Se a pergunta fosse a variação da temperatura na escala Celsius, aí seria variação da temperatura na escala Celsius é temperatura final menos inicial e realmente daria o que vocês falaram que é 10, porque seria 28 menos 18, que seria 10 graus Celsius. Só que a pergunta, meninas, não é a variação de temperatura na escala Celsius. A pergunta é a variação de temperatura na escala Fahrenheit.
Por isso que não pode ser letra B. Letra B seria se a pergunta fosse a variação de temperatura na escala Celsius. Exatamente, Luiz, exatamente, Bianca. Por quê? Agora que eu encontrei a variação da temperatura na escala Celsius, eu faço delta TC sobre 5 é igual a delta TF sobre 9. Delta TC, que a variação em Celsius foi 10 sobre 5. A variação de Fahrenheit eu não tenho, sobre 9. Produto dos meios pelos extremos. Quem resolver a continha, fica 10 por 5, fica 2. E 2 vezes 9 vai dar 18 graus Fahrenheit. Então, era importante fazer essa parte do Celsius? Sim, era importante fazer a parte do Celsius. Mas só essa parte do Celsius não é resposta. Se fosse uma questão de marcar, meninas, vocês teriam errado. Porém, se fosse uma questão aberta na minha prova, eu daria uma parte dos pontos para vocês. Porque vocês fizeram pelo menos a parte certa de encontrar a variação do Celsius. Ô, Belis, eu não posso usar aquela fórmula não, Belis. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Porque a que eu lembro, Belis, é essa. Eu não posso usar essa fórmula, não? Então, você pode e não pode. Você pode, se você usar essa fórmula para pegar essa temperatura 28, colocar aqui e transformar, e depois pegar essa temperatura 18, colocar aqui e transformar. Aí você pode. O que você não pode é usar essa fórmula, que é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, para variação, ou seja, pegar esse 10 aqui, ó, e colocar aqui nessa fórmula não dá certo. Porque esse 10, galera, não é uma temperatura. Esse 10 é uma variação de temperatura. Lu, você fez assim, transformou cada uma, né? Tá certo, tá vendo? Deu o mesmo valor, você encontrou os mesmos 18. Mas você demorou um pouquinho mais. Mas em prova, você não perderia ponto, porque está completamente certo o que você fez. Só foi um pouquinho mais trabalhoso, tá certo? Mas está completamente certo. Alguma dúvida na questão um, gente? Relembraram como faz a questão um? Alguma dúvida? Tudo ok? Lembrando, são 18 questões. Como eu fiz na outra turma, eu vou pular algumas questões. Por exemplo, a questão 2 agora, eu vou pular e ela fica para casa, tá? Todas as questões que eu pular ficam para casa. Então, a questão 2 é para casa. Vamos fazer agora a questão 3. Façam aí, por favor, a questão 3. Vou dar uma dica, ó. É aquela questão de criação de escalas. Você bota aqui a escala A e você compara aqui com alguma outra escala que você saiba de cabeça. Geralmente a gente usa a escala Celsius. Vamos ver aí quem vai ser o primeiro a acertar. Lu acha que letra B. Vamos aguardar outras respostas, tá, Lu? Deixa eu ver pelo menos mais umas duas respostas aí, para ou confirmar a sua ou me dar alguma outra opção. Bianca acha que é C. Só mais uma pessoa aí.
Só para confirmar alguma das duas, ou me dá uma terceira opção. Beca acha também que é letra B. Lu, você que foi a primeira, você pode abrir seu áudio, por favor, e me falar como você fez? Só o áudio, tá? Não precisa ser a câmera, não. Só o áudio. Bom dia, Feliz. Eu tava Bom botando. dia, Lu. Tá, eu fiz como tem que fazer, né? Botei 40 na A em cima, como Por que em ponto de cima, Lu? ebulição, porque é ponto de ebulição. Certo, Aí o TA no meio e o menos 10 como ponto de fusão. certo. E na Celsius? 100 e 0. Lembrando que a Celsius, gente, são valores fixos, tá? Na pressão de 1 atm, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o de ebulição é 100 e o de fusão é 0. E aqui no meio, Lu, do Celsius? TC. E agora, o que é que tu fez? Aí tem que pegar. Eu botei primeiro TC. Tem que ser TC menos 0 e Lembrando, 100 gente, que o Lu fez primeiro o TC, mas poderia ser o TA também, tá? Não importa qual dos dois você faz primeiro, não. Valor TC menos 0, e sobre 100 menos 10. Ou menos 0, desculpa. perfeito. E agora, Igual a TA menos 10. aí agora que você acha que deve ser Menos 10. Ih, eu não E- fiz isso. Exatamente. Tá vendo porque eu gosto que a gente converse? Porque aí você percebe o erro de vocês. E agora errar tá ótimo. Só não é bom errar na hora do vestibular, do Enem, da prova. E embaixo, Lu, como é que ficaria? Vai ficar 40 menos 10. Ih, tá tudo errado meu aqui, gente. Não, relaxe. Não tá nada de errado. Porque você percebeu o seu erro, você mesmo sozinho você percebeu o seu erro. Então, ó, Uhum. quem acertou foi Bianca ali, ó, que Bianca já falou letra C. Quando você falou letra B, e Beca também falou letra B, por isso que eu queria ouvir o que você fez para entender qual foi o seu erro. E seu erro foi muito fácil de consertar. É só porque você Entendi. esqueceu o menos do número 10. Então, agora, Uhum. ó, a parte de física acabou. Agora é matemática. Pode ligar o áudio, Lu. Obrigadão, viu? Obrigada a você, Vinícius. Então, fica OTC sobre 100, TA mais 10, 40 mais 10 é 50. Aí aqui você pode fazer o cruz-credo se você quiser, mas eu prefiro logo simplificar. 100 por 50 dá 2, 50 por 50 dá 1. Então fica 1 vezes TC é TC realmente, 2 vezes TA mais 20. E agora, gente, é só você substituir o valor de TA. Ele falou que o TA é 25, ó. Ele falou que o TA é 25, então fica 2 vezes 25. Ô, Belis, eu já poderia ter botado 25 logo no início? Pode, sem nenhum problema. Eu prefiro botar no final, mas se você quiser botar no início, sem nenhum problema. 2 vezes 25 dá 50, 50 mais 20 dá 70 graus Celsius. A galera que errou ou que não fez, entendeu como faz da maneira correta? Lu, eu sei que entendeu porque ela estava conversando comigo. Vocês que estão aí, entenderam como faz? Provavelmente quem errou, errou porque não botou um menos ali na frente do 10, né? Mas é normal. E se na prova eu perguntasse qual é a temperatura que nas duas escalas são iguais em valor numérico e em sensação térmica? Como é que a gente resolveria? Qual a temperatura que nas duas escalas tem valores iguais em sensação térmica e em valor numérico? Iguala o que, Bi? O que iguala? Tá certo. Eu entendi o que você quis dizer, entendeu, Bianca? Eu entendi. Mas só para poder ficar mais claro para os colegas. Exatamente, Laís. Iguala as incógnitas, que com certeza era o que Bianca estava falando. Então, ela botou ali, ó, TC é igual a TA, e aí eu posso chamar as duas de X. Então, aqui, ó, nessa equação que eu encontrei, em vez de ficar TC igual a TA, vai ficar X igual a 2x mais 20. E quando você responder, fica x igual a menos 20. E aí, é menos 20 tanto graus A, como menos 20 graus Celsius, porque as duas têm o mesmo valor numérico e a mesma sensação térmica. Lembrando que essa parte de vermelho, que eu acabei de criar aí, foi algo a mais.
A questão não pediu. A questão, simplesmente, a resposta é letra C. Mas eu quis fazer aquilo para poder relembrar vocês. Tudo bem? Posso passar para uma outra questão? Deu para relembrar um pouquinho do assunto, da parte de termologia? Lembrando que a questão que eu pulei é porque fica para casa. Faça, por favor, essa questão 4 aqui, bem easy. Essa aqui é 30 segundos. Essa aqui é bem easy mesmo, 30 segundos. Essa aí é aquele tipo de questão que a gente coloca em prova para ninguém zerar a prova. A não ser que a pessoa fazer a prova caindo de paraquedas, né? Nem sabia que tinha prova de física no dia e vai fazer a prova caindo de paraquedas. Exatamente, pessoal, exatamente. Letra D. Impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior. Lembra que não existe ganhar ou perder frio. Só existe ganhar ou perder calor. Calor é aquela energia em trânsito que sempre passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura de maneira espontânea, de maneira natural. Essa aqui só foi mesmo para alegrar o coraçãozinho da galera que tinha errado as duas primeiras aí, para mostrar para você que você sabe sim o assunto. É só porque às vezes você não lembra a fórmula ou como fazer a conta, mas você sabe o conteúdo. Vamos lá. Eu quero a 5 agora. Tenta fazer, por favor, a de número 5. Vou dar uma dica, ó. É a dilatação linear. É aquela delta L, LO, alfa, delta, teta. Lu, acho que é letra B, porém não tenho certeza. Fique tranquila, Lu. Lembra, eu não exijo que vocês acertem nenhuma questão. Eu só peço que vocês tentem. Mesmo que parem no meio do caminho, mesmo que não consiga toda, mesmo que só faça uma parte, fica tranquilo. O importante é tentar. É só isso que eu quero de vocês. Não pode ter medo de tentar. Tá certo ou tá errado, é da vida. Aí a gente depois vê. Deixa só mais uma pessoa dar a resposta, Lu, que eu quero ver se você vai dar a mesma da sua ou vai dar alguma outra alternativa, tá?
Bianca, será que você pode abrir o áudio e falar para a gente como você fez? E aí eu vou fazendo aqui ao mesmo tempo de você para a gente mostrar aos colegas? Rapaz, eu não tenho certeza, mas posso. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Ó, eu fiz assim, eu separei os dados primeiro, aí botei que o tamanho da barra, inicialmente, no caso é o LO, é 200 centímetros. Certinho. Aí eu botei que, no caso, o delta L final é 0,02 centímetros, Como é que você achou 0,02, Bi? porque é quando ele fala que está em fusão, ou com gelo em ebulição, 200,02 centímetros, menos o comprimento em gelo em fusão. Exatamente, porque o delta L, pessoal, é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, o que Bianca fez de cabeça, e vocês podem fazer de cabeça sem nenhum problema, é 200,02 menos 200, que foi o comprimento inicial, por isso que ela achou 0,02. Como ela já achou de cabeça, ela já botou aqui direto, sem problema nenhum. Pode continuar, Bi. Aí eu botei que, no caso, o delta. Delta, esqueci o nome dessa letrinha. Certo. É, é de 100 graus, porque sai de gelo em fusão para água em ebulição. Aqui, ó, gente, fusão, que é 0 graus Celsius, para ebulição, que é 100 graus Celsius. Aí fica 100 menos 0. Ela já botou direto logo que 100 menos 0 é 100. Por isso que ela já colocou aqui direto 100. Mas se, por exemplo, se o inicial fosse 10, seria 100 menos 10. 100 menos 10 daria 90. Ok, Bi? Aí eu fui descobrir o. Esqueci o nomezinho desse bichinho que tá no meio da fórmula. Tente linear, o alfa. É, o alfa. Aí eu Então, ela botei pegou a fórmula, né? Delta L. e substituí. Então, ela pegou essa fórmula e substituiu os valores que a questão deu para ela, ó. Delta L, ela botou 0,02. LO, ela botou 200. O alfa, ela não tem inicialmente. E o delta teta, ela tem, que é 100. Aí, aqui agora, você pode fazer de várias maneiras. Mas qual foi a maneira que você fez, Bi? Eu isolei o coeficiente, preferi resolver para depois botar na potência. Certo. Aí é questão de gosto, tá, gente? Eu prefiro logo colocar na potência, ó. 0,02, eu prefiro botar logo 2 vezes 10 a menos 2. 200 vezes 100 é 2 vezes 10 a quarta. Mas aí fica a critério de cada um, tá, gente? Você pode resolver antes e depois. E agora, Bi, o que é que eu faço com esse 2 vezes 10 a quarta aí que tá multiplicando o alfa? Passa dividindo. Então fica 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 2 vezes 10 a menos 4. A menos 4 não, desculpa. A mais 4. O mais não precisa aparecer, né? Ali só aparecendo o mais porque foi um erro meu do menos, eu botei um mais para poder ficar bonitinho. Aí 2 dividido por 2 dá 1. E 10 a menos 2 dividido por 10 a quarta dá 10 a menos 6, porque conserva a base e subtrai os expoentes. O coeficiente, a unidade medida, é graus Celsius elevado a menos 1. Ok, Bi, você já achou o alfa que você não tinha. E agora? Aí agora eu montei a mesma fórmula do lado, e aí de vez eu ponho o coeficiente lá e não ponho o delta L, porque eu vou mudar a temperatura, entendeu? Entendi. Então, a gente, ela pega a mesma fórmula, ela repetiu a mesma fórmula. Lembrando que se fosse em prova, não precisa repetir de novo a mesma fórmula, porque é igual do lado, né? Então, você pode ganhar tempo sem repetir. Eu estou repetindo aqui para ficar bonitinho. Aí, agora, ela não tem quem é o delta L, porque a pergunta é, encontre o delta L, que é a variação do comprimento, quando a temperatura final for 40 graus Celsius. Porque o delta L de 0,02, esse daqui, ó, é quando a temperatura final é 100. E ele não quer quando a temperatura final é 100. Ele quer agora quando a temperatura final é 40. Então, delta L, ela não tem. O LO, que é o tamanho inicial, continua sendo 200. O alfa, que ela não tinha, ela achou primeiro, ó, e agora ela tem 1 vezes 10 a menos 6. E agora, cuidado.
a variação de temperatura. É a temperatura final, que é 40, mas Belize, a temperatura final não foi 100, ela foi 100 quando o tamanho é 200,02. Só que a questão que é agora é que a temperatura final não seja 100. A questão que é que a temperatura final agora seja 40. E a inicial continua ainda sendo zero. Então, ΔL vai ser 200, que é 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 1 vezes 10 a menos 6, 40 menos zero dá 40. E 40 é 4 vezes 10. Aí você multiplica todos os números que estão na frente, 2 vezes 1 vezes 4, que dá 8, conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Como a resposta ele pediu em 10 a menos 3, em 10 a menos 3, a resposta é só o número 8. Então, parabéns, Bianca, parabéns, Lu, e todos os outros que não colocaram aí porque deve ter ficado com vergonha achando se é certo ou errado, a resposta realmente é a letra B. Vocês entenderam como faz a questão, pessoal? Obrigado, viu, Bianca? Nada. Vocês entenderam como faz, gente? Alguém tem Ô, dúvida? Belize, Pois não, pode falar. eu fiz, tipo, de um jeito totalmente diferente e deu a mesma coisa. Eu acho que, na verdade, foi pura sorte. Você quer me falar para ver se foi sorte realmente ou se foi alguma outra estratégia? Eu falo, eu coloquei a fórmula e aí eu Hum, substituí, coloquei LO 200, alfa como se fosse 10 a menos 3, porque agora realmente eu percebi que estava errado. E delta teta 40. Eu multipliquei tudo, deu 8, só deu 8. é isso. Foi só sorte, viu, Lu? Tanto que deu 8, né? Nem tem um É, 10 deu no meio para 8. você tirar. Porque, É, por exemplo, se ele fosse sacando na questão, ele poderia botar 8, 08, 008, 0008. Aí você marcaria 008. Você teria que botar em 10 a menos 3 primeiro. Então só foi uhum. sorte, digamos, tá? É, Coincidência. foi Esse sorte. método não é válido, não, tá? Ok. Ok, vamos passar para a próxima, tá, pessoal? Todo mundo ok aí? Vou passar para a próxima. Essa 6 fica para casa, que é dilatação também, fica para vocês. Queria, por favor, que vocês fizessem essa 7. E acho que é a letra C, mas eu quero ver mais respostas, tá bom? Deixa eu esperar mais pessoas aqui antes de fazer. Pelo menos mais umas duas ou mais uma opção, pelo menos aí.
E aí, pessoal? Me fala aí o que vocês acharam. Além de Bianca. Duda também acha que letra C. Gil também. Eu queria uma outra pessoa agora, sem ser Bianca e sem ser Lu, para mim falar o que fez. Se tiver certo ou errado, gente, não tem problema, tá bom? Fiquem despreocupados. Gil, pode ser você, Gil? Você pode abrir o áudio e me falar o que é que você, como você fez, por favor? O que foi? Vai dizer que tá tímido agora. O que foi, Gil? Por que tu não pode abrir o áudio? Alguma outra pessoa aí que possa abrir o áudio para me falar como fez, por favor, sem ser Bianca e sem ser Lu, que já participaram da aula. Eu queria ouvir mais vozes. Tranquilo, Gil. E aí, gente, vamos lá. Yasmin, Laís, Duda, quem pode abrir o áudio aí para me falar o que é que fez? Se tiver certo ou errado, gente, não se preocupa. Eu não estou aqui procurando quem fez certo e quem é errado. Só quero a participação de vocês, para saber como vocês estão pensando. Vamos, gente. Tem ninguém com vergonha, não. Que na hora de ir pra show, queixar o povo do nada que nem conhece, vocês queixam. Bora. Todo mundo aqui se conhece. Todo mundo, se tiver certo ou errado, não tem problema. Eu só queria que vocês participassem também. Aí depois, quando só Bianca e quando Luísa ganharem ponto extra, vocês não sabem por quê, tá? Tô brincando, viu? Não vale ponto extra, não. Mas é só pra poder atiçar vocês. Então tá, então eu vou escolher aqui, ó. Laís. Vai lá, Laís. Eu sei que você fez, tenho certeza. Me fala como é que você fez aí, Laís. Larga de coisa, vai. Abre o áudio aí e me fala como você fez. Não precisa nem câmera, só o áudio, não tem vergonha de nada. Vai lá, me fala o que você fez. Eu vou colocando aqui. Que menina mentirosa, viu? Cara de pau essa menina, rapaz. Vamos lá, gente. Ninguém que fez quer abrir o áudio e falar como fez. Sério, gente, vamos lá. Se tiver certo ou errado, não tem nada, não. O importante é que a gente socialize e a gente entenda o que que a gente fez. Para não ficar só eu sempre fazendo as questões e vocês sem, às vezes, estar entendendo aí do outro lado. Bianca, então já que ninguém quis, Bianca, você poderia ir de novo, por favor? Eu sei que você já foi, mas você poderia ir de novo? Sem problema. Vai lá. Ó, eu peguei a fórmula de potência, aquela que é K sobre delta T. Certo. Lembrando que potência, gente, também pode chamar de fluxo, tá? Então ela poderia pegar essa ou botar essa letrinha aqui. Nossa, ficou muito feia essa letra. Mas é o φ, ó. É aquele assim, ó. Ela poderia botar na frente. Agora Ok. eu E aí, o que você fez? Aí eu peguei e lembrei que a fórmula de K é M vezes C vezes delta O. Delta Ó, teta. aí, por isso que eu gosto de ouvir vocês. Por exemplo, Bianca fez por um caminho que eu não faria. Bianca já substituiu a fórmula aqui, a do M, C, delta O para o Q. Que tá certo, tá certíssimo o que ela fez. Porém, eu não faria isso. Como é que eu faria, Bi? Aí foi bom você ter dito como você fez, ó, porque eu não pensei desse seu jeito, e do seu jeito tá certíssimo. Mas o que é que eu faria? Eu pegaria a fórmula de potência, como você pegou, eu iria encontrar primeiro só o Q,
E depois que eu botasse o Q aqui, eu colocaria só na forma do Q. E dos dois jeitos estaria certo. Só que Bianca já adiantou. Fala, Bianca, É. o que é que você... Então, potência botou quanto? Potência eu botei 400. Certo, Aí, como ele deu massa, aí eu botei logo 100. certo, Vezes o Czinho que é o que eu quero descobrir. certo. Aí eu olhei no gráfico que a variação de temperatura sai de 10 para 80, então, ou de 10 para 90, então é 80. Perfeito, a gente, porque começou em 10, terminou em 90. Então, a variação foi 80. E E aí, embaixo, delta T, a informação que está no gráfico é 10 minutos. porque a gente começou em 0 e terminou em 10. Aí de 0 para 10, realmente é 10. E percebam que está em minutos. E está tudo certinho, ó, porque a potência aqui também está em minutos. Isso não aconteceria na prova. Exato. Não, vai acontecer sim. Aí eu corto o zero daqui, ó. Corta o zero com Esse zero zero. de qualquer lugar daí e resolve. Esses dois com esses dois aqui, ó. E aí você encontra que o C é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Parabéns, Vi. Então, gente, eu faria parecidíssimo com dela, mas olha, eu primeiro ia resolver isso, botando potência 400, o calor eu não tenho e o tempo 10. Aí eu usar isso e achar que calor era 4.000 calorias. Aí eu encontraria só o calor. Depois eu pegaria esse 4.000 e colocaria aqui e faria o mesmo jeito, só que ela fez mais rápido. É por isso que eu gosto que vocês participem, porque eu não tinha pensado nisso, apesar que totalmente possível, sem nenhum problema. E eu vou dar uma outra dica para você. Beli, cheguei na hora da prova, eu não lembro a fórmula. Tá vendo aqui a unidade de medida? A unidade de medida te dá a dica da fórmula, ó, caloria, que é o quê? Dividido por grama, que é a massa, vezes graus Celsius, que é a variação de temperatura. E isso aqui ele falou que é o calor específico. Ó. Se você fizer o cruz credo, você vê que o Q é igual a M C delta teta. Então, isso aqui, ó, a unidade de medida, te dá a dica da fórmula, mesmo que você não lembre a fórmula exatamente no dia da prova. Vocês entenderam como faz, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vamos avançar um pouquinho. Todas que eu pular, fica para casa, tá? E faça, por favor, essa questão 12 aqui. Faça aí, por favor, a questão 12. Obrigado mais uma vez, viu, Bi? Ninguém quis participar, participou de novo. Só você vai ganhar ponto, você, Lu. Ponto virtual, imaginário.
Eu queria que alguém nessa aí me falasse só o iniciozinho. Não precisa me falar com a resposta, não, a conta toda, não. Eu só queria que alguém me falasse o início da fórmula, como é que eu começo a montar essa questão. Só a montagem. Quem poderia me falar aí só a montagem da questão? Nem vai precisar terminar a questão nem nada, não. Tô pedindo menos, hein? Pedindo só a montagem. Pode ser por chat, tá, gente? Quem não quiser abrir o áudio já que tá com vergonha, pode ser no chat aí. Só a montagem inicial. Quem poderia me dizer como é que faz? Isso, Lu. Só a montagem. Como é que seria a montagem? É, não. Vai usar ela, mas não só ela, Lu. Laís falou aqui, ó, igual a fórmula da quantidade de calor da água, quantidade de calor do objeto, eu acho. Tá certo, Lai, o que você falou. Só que assim, ó, isso aí que você falou vem de uma outra fórmula, ó, que deixa eu botar aqui no, no slide que vocês vão perceber aqui, ó. Sempre que falar que misturou dois corpos, gente, é o princípio da troca de calor, ó. É esse daqui que eu estou circulando de azul, ó, que realmente vai cair no que a Laís falou, porque só tem dois corpos lá. Realmente é isso aí que você falou, que o calor de um é o calor do outro, porque só tem dois. Mas se tivesse mais do que dois, você não conseguiria fazer desse jeito. Então é melhor você usar a fórmula aqui, ó, certinho, ó, que é o calor de todos os corpos juntos, quando você soma, dá igual a zero. Então, calor da água mais calor do alumínio juntos vai dar igual a zero. Se só tiver dois, para aqui. Se tiver três, calor da água, mais calor do alumínio, mais calor do outro bloco, os três juntos igual a zero. Agora lembre-se que calor existe dois tipos. Existe o calor sensível, que é aquele calor que muda a temperatura dos corpos, e existe o calor latente, que é o calor que muda o estado físico dos corpos. A questão não falou nada de mudar o estado físico. Então, o calor que eu vou usar é o calor sensível, que é aquele lá que a Luísa falou. Então, ó, o da água, eu vou botar aqui, ó, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, mais agora do alumínio. Aí eu boto massa do alumínio, calor específico do alumínio, variação de temperatura do alumínio. E vamos agora tirar as informações. Isso aqui, ó, gente, só é a parte teórica. Vamos agora tirar as informações que a questão dele. Massa da água, ele falou que era 20 gramas. Temperatura inicial da água, 0 graus Celsius. Massa do alumínio, ele está escrito lá, ó, 50 gramas. Temperatura inicial do alumínio, 80. Calor específico da água, que é o Czinho, 1 caloria por grama grau Celsius. E o do alumínio, 0,1. Alguma dúvida em retirar as informações? Alguma dúvida em retirar as informações? Sim ou não? Tranquilo retirar as informações? Agora, acabou física. Física, gente, acabou aí. A partir do momento que você leu a questão, retirou as informações e colocou a fórmula, acabou física. Agora vem matemática básica, que é substituir os valores. Massa da água, 20. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água. É a temperatura final, que é o que ele perguntou. Quando ele pergunta a temperatura de equilíbrio, é a temperatura final. A gente não sabe que temperatura é essa. Menos, porque todo delta é fim menos início, a inicial da água
é zero. Massa do alumínio, que a gente sabe que é 50. Calor específico do alumínio, que é 0,1. Variação de temperatura do alumínio, que é a final, que a gente não sabe, que é T também, menos a inicial do alumínio, que foi 80. Ô, professor, e como é que você sabe que a final da água é a mesma final do alumínio? Porque como eu misturei dois corpos, a temperatura de equilíbrio é a temperatura que vai ser a temperatura para os dois corpos. Aí agora, gente, matemática básica. 20 vezes 1, 20 vezes T, 20T. Vezes zero vai dar zero, então não precisa colocar não. 50 vezes 0,1 dá 5. 5 vezes T, 5T. 5 vezes 80 negativo, dá 400 negativo. Quem fizer a continha, o 400 passa para o outro lado, positivo. 20 mais 5T dá 25, e o que está multiplicando passa dividindo. 400 dividido por 25 é 16 graus Celsius. Letra B. Vocês entenderam como faz? Alguma dúvida na teoria, na continha, na retirada de informações? Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Tudo certinho? Se tivesse três corpos, beleza. Aí ficaria calor do corpo 1, calor do corpo 2, calor do corpo 3 igual a zero. Se tivesse quatro corpos, calor do corpo 1, do 2, mais o 3, mais o 4 igual a zero. Então, por isso que não é bom usar igualando um ou outro, tá lá? Porque igualando um ou outro, só vai dar certo quando são dois corpos, tá certo? É melhor você usar a fórmula do jeitinho que ela é, apesar que não tá errado o que você falou, tá? Porque o calor que um corpo perde, o outro ganha. Então, o alumínio perdeu calor, o calor que o alumínio perdeu, a água ganhou. Aí eu vou pular aqui um pouquinho, para dar tempo de fazer isso que eu quero. Todas que eu pulei fica para vocês para casa, tá? Faça, por favor, a 15. A 15 está bem fácil. É teoria. Teoria vocês gostam. Tá bem facinho aí. Faça a 15 aí, por favor, e me digam qual é a soma das alternativas corretas. Lembrando que essa questão tem mais de uma certa, tá? Quando é assim, quer dizer, pode ter mais de uma certa. Quando é assim, estilo UFBA, estilo federal, pode ter mais de uma certa. Bianca acha que é só a 32. Quero ouvir mais opiniões. Vamos lá, gente. De teoria é essa. Vamos lá, larga de preguiça. Qual é que vocês acham aí? Quem mais, além de Rebeca e de Luísa? Tá faltando uma. A 32 está verdadeira, tá certo. Mas tem mais uma outra aí que tá verdadeira. Tem uma outra aí que tá verdadeira também. Exatamente, Laís. É a 32 e a 1. Vamos começar com as falsas? Isso mesmo, Min. Isso mesmo, Yasmin. Vamos começar com as falsas. 02. O vácuo entre as paredes acelera a convecção? Não, porque no vácuo não tem convecção, né? Convecção é aquele que acontece com fluidos, líquidos ou gases. Então, a 02, falsa. 04.
O vácuo entre as paredes evita a perda de calor por radiação? Não, porque a perda de calor por radiação é através da radiação eletromagnética, que é um tipo de onda que se propaga até mesmo no vácuo. Então, a 4, falsa. 8. No vácuo, a única forma de transmissão é a condução? Não, porque condução é em sólido, lembra? Então, no vácuo não existe condução. No vácuo só existe irradiação. 16. A irradiação é o processo de transmissão de calor que só se verifica em meios materiais. O que matou a 16 foi esse só. Se não tivesse a palavra só, se ele botasse que se verifica em meios materiais, seria verdadeiro. Porque a irradiação é o único dos 3 processos que se propaga até mesmo no vácuo, mas ele não exclui os meios materiais. Então aqui, vocês todos acertaram. Agora bora para as verdadeiras. Por que a 32 é verdadeira, Belis? As paredes espelhadas evitam a perda de calor por radiação. Porque a radiação eletromagnética bate na parede espelhada e volta para dentro da garrafa. Então ela evita a perda de calor por irradiação eletromagnética. E a 1, Belis? Por que a 1 é verdadeira? Para evitar o calor por convecção, a perda de calor por convecção, basta fechar a garrafa. Porque se a garrafa estiver aberta, gente, o ar quente vai subir, estiver perto do líquido, e o ar frio vai descer. Aí, quando o ar frio descer, quando estiver perto do líquido que está aqui dentro, ele vai resfriar o líquido, até que ele fique quente de novo o ar e suba de novo. Então, para evitar isso, basta você fechar a garrafa térmica. Claro que não evita 100%, mas se você fechar a garrafa térmica, vai evitar a perda de calor por convecção. Então, é a 01 e a 32, que dá 33 no total. Vocês entenderam por que a 01 entra? As pessoas que marcaram só a 32. Vocês conseguiram entender por que a 01 entra? Sim. Faça, por favor, a 14. Só tem o Bianca e a Luísa participando da aula. Só Bianca e Luísa vai passar de ano, viu, gente? O resto tudo vai ficar comigo lá no segundo ano que vem. E olha que eu nem gosto de Bianca, viu? E ela vai passar de ano. Imagina se eu gostasse dela. Pra você ver como eu sou justo. Mesmo não gostando dela, como ela é a única que tá participando, É porque, é Belis, só próximo ano Bianca. você é meu professor. Aí você vai me Oi? passar. Próximo ano você não é meu professor no terceiro, por isso você vai me passar. Exatamente, para poder me livrar de você. Exatamente, você tá certa. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que é essa opção mesmo, letra C? Vocês acham que é outra? Vamos lá, eu queria ouvir a voz de mais alguma pessoa. Vai lá, Yasmin, eu queria ouvir sua voz, tô com saudade. Fale por que você achou que é a letra C. Oi, Belis. Dá pra me ouvir? Dá sim, Que eu tô sem tranquilo. fone. Bom dia. Bom dia. Eu acho que é convecção. Desculpa. Eu acho que é convecção porque durante o dia, o mar lá, ele se aquece por causa do sol, né? Eu tô certa, né? Tá certo. Aí o mar vai se aquecendo. E aí, quando chega a noite, as temperaturas elas vão trocando. E aí, tipo, vai. Eu não sei explicar. É o conceito de. Bora começar assim, ó. Vamos lá, vou te ajudar. Teria condição de ser atrito e mormaço? Não, Tem alguma coisa a ver com o assunto, atrito e mormaço, propagação de calor? não. Pronto. Condução. A condução acontece em que tipo de material?
é tipo sólido, né? Exatamente. É principalmente em sólido. A Principalmente em condução sólido. pode ter um pouquinho de condução em líquido e em gás, mas é muito difícil. Lembra porque a condução é a vibração da molécula. E Aí aí no no sólido, sólido uma elas estão molécula vibra. Exatamente. Então, condução descarta. Sobrou convecção e irradiação. A irradiação é aquele transporte de calor que se propaga até mesmo no vácuo ondas e é por ondas eletromagnéticas, lembra? Sim. Só que ele fala de ar, ele fala do vento, né? Do ar quente subir e do ar frio descer. E isso, então, só sobra o convecção. Exatamente. Você estava certo. Você estava conseguindo explicar direitinho, mas você estava certo no seu pensamento. O pensamento de Yasmin, gente, é o seguinte, é que ela queria explicar exatamente o que estava acontecendo. E tudo bem, tá certo também, Mi. É porque ela estava querendo lembrar para vocês o seguinte, durante o dia, vê se é isso que você queria lembrar, Yasmin. Durante o dia, a areia está quente, a água está mais fria do que a areia. Então, durante o dia, o ar que está próximo da areia sobe e o ar que está próximo da água desce. Então, durante o dia, o vento vem do oceano para o continente. Durante a noite, isso inverte. Porque lembra, quem demora para aquecer também demora para esfriar. Aí durante a noite a areia está fria e o mar está quente. Aí durante a noite o ar que está próximo do mar sobe e o ar que está próximo da areia desce. Então durante a noite o vento sopra do continente para o oceano. Mas assim, para essa questão em si, precisava a gente lembrar exatamente disso? Não. Pronto. Bastava lembrar que se é ar subindo e ar descendo, o ar é um fluido, que um fluido pode ser material líquido ou gasoso. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Não. Posso desligar? Pode, é claro. Tá. Tchau. Obrigado, viu? Nada. E a última questão de hoje, a 16. Essa aí também é bem facinho, para fechar o dia, você acertando a última questão do dia, para você ficar feliz. Se bem que ela tem ela pode ter um. Não lembra muito, não, Lu? Tudo bem, a gente está aqui para fazer uma revisãozinha dele rapidinho. Lembrando, gente, que a revisão mesmo foi da aula passada, né? Mas eu vou pegar aquela aula passada, vou depois postar para vocês e vocês acessem e podem reassistir se quiserem, tá bom? Ô, Belis, Oi. essa sua aula tava meio lá, meio cá, né? Aí eu assisti pelo YouTube e tudo mais. Só que eu fiquei numa dúvida que eu não entendi. Ah, Como você é tem que uma dúvida disso? Vai lá, pergunte. solidificação de um lado, aí embaixo é vapor e em cima é líquido? Eu não entendi o gráfico em si, sabe? Pronto. Deixa eu só ter mais opções aqui do pessoal que marcou, eu te respondo e te tiro essa dúvida. E aí, gente, mais alguém com opção aí, além de Bianca e de Laís? Mais alguma outra opção? Não? Então vamos lá. Bianca e Laís que estavam com. Desculpa. Bianca e Luísa que estavam com dúvida nesse gráfico. Ó, esse gráfico você analisar da seguinte forma: tudo que for ponto que tiver desse lado esquerdo aqui vai estar no estado sólido. Tudo que tiver no lado esquerdo vai estar no estado sólido. Tudo que tiver de ponto entre essas duas linhas daqui do meio vai ser no estado líquido. E tudo que tiver aqui embaixo vai ser do estado gasoso. Quando estiver em cima de alguma curva, aí depende. Essa curva aqui vai ser tanto líquido quanto sólido ao mesmo tempo. Em cima dessa curva aqui, vai ser tanto líquido como gasoso ao mesmo tempo. E em cima, e com essa pressão aqui, por exemplo, 2 atm. Estou chutando, tá, Bia? Estou inventando valor. Mas na mesma temperatura de 20, se a pressão for de 5 atm, por exemplo, ele vai estar no seu estado líquido, que ele vai passar do ponto A para o ponto B. Então, quando você vai analisar o gráfico, você não pode olhar só para a temperatura ou só para a pressão. Você tem que pegar 2 pontos, um ponto de temperatura e um ponto de pressão. Deu para entender? Bianca? Ok? Então, gente, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Deixa eu só dar mais 2 informações para poder liberar vocês. A primeira informação que eu vou dar para vocês é: todas as questões que nós não fizemos, ela fica para casa.
E quais são essas questões que a gente não fez, Belize? Se vocês quiserem anotar aí, ó, as questões que não deu tempo de fazer são as questões 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17 e 18. A 18, gente, é a mais difícil. A 18 fica como um desafio para vocês, tá? Se conseguirem fazer 18, ótimo. Se não conseguir, não se desespera, porque ela botou uma questão bem mais complicadinha, tá? As outras todas, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, dá para vocês fazerem mais de boa. Agora, a 18, você vai quebrar a cabeça um pouquinho para resolver. Mas eu não estou dizendo que você não tem que resolver. Tenta, mas se você não conseguir, não entre em desespero. Isso aqui é a atividade realmente da semana. Agora, uma outra coisa que eu quero que vocês façam, mas aqui é para quem quiser, não é obrigatório, é esse desafio de fazer esse mapa mental, esse resumo gráfico, com imagens, com as fórmulas, do assunto que vocês quiserem, de todos os assuntos, interligando tudo, fazendo só de um, fazendo de cada um separadamente, cada um faz do jeito que quiser. E aí vocês podem me marcar no Instagram, me mandar pelo direct, pelo Facebook, sei lá, por onde vocês quiserem, pelo WhatsApp, por onde vocês acharem melhor, tá? Laís, por enquanto não precisa postar no Ava não, tá bom? Mas façam, deixa no caderno. Eu não quero que vocês postem por enquanto, porque ali tem as atividades ainda da semana passada, ainda estou da semestre passado e ainda estou finalizando quem fez o que não fez no semestre passado. Se você postar agora, vai me confundir lá, tá bom? Então não posta ainda não. Deixa no caderno, mas não posta isso ainda não. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Então, semana que vem, eu começo a aula corrigindo algumas dessas questões. Eu não vou corrigir todas. Eu começo a aula corrigindo algumas e depois a gente vai para o nosso assunto novo, tá certo? Então, beijos, abraços para vocês. Se cuidem, fiquem bem, tá bom? Descansem, tá certo? Tchau, tchau.